Boa tarde, alunos. Professor Oscar, em mais uma videoaula, turmas do nono ano A e B, ângulo inscrito. Mas antes de começar a falar de ângulo inscrito, nós temos que entender um pouquinho sobre ângulo central. Estou lá na página 131 e você tem aqui um ângulo central de 20 graus, por exemplo, e ele possui um arco. Esse arco tem a mesma medida do ângulo central, ok? Então, olha aqui, nesse outro caso, você tem um ângulo central de 70 graus. Então, esse arco AB também mede 70 graus. Tudo bem até aí? Ah, olha que curiosidade bacana. Aqui você tem um arco de meia volta, uma semicircunferência. Então, uma semicircunferência possui 180 graus. Então, esse ângulo central é 180 graus. E nós temos um arco de 180 graus também. Um arco de 180 graus. Sabendo isso, nós podemos partir para a ideia de ângulo inscrito. O ângulo inscrito, diferente do central, não fica mais no centro, ele fica na casca da circunferência. Então, o ângulo inscrito fica na casca da circunferência. O que muda dele em relação ao central? Simplesmente que esse ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, se você tem um ângulo central de 60 graus, o ângulo inscrito é a metade, 30. Existem algumas demonstrações que o próprio livro traz e eu gostaria de fazê-las no quadro com vocês, mas por videoaula acho que ia ficar longo e um pouco desnecessário. O que eu recomendo é fazer a leitura da página 134 e 135. O que eles vão fazer nessas páginas é justamente justificar ou demonstrar esse fato. Eles vão provar esse fato, que o ângulo central é a metade do ângulo inscrito. Então, se você tem um arco aqui, por exemplo, de 80 graus. Olha o arco, 80 graus. Esse arco tem um ângulo central que tem o seu mesmo valor. Lembra, o arco e o ângulo central são iguais, mas o ângulo inscrito em relação ao ângulo central é a metade. Então aqui mede 40 graus. Se a gente for para alguns exemplos ou exercícios do livro que eu vou selecionar vocês para fazer, observe a questão 1. Questão 1 da página 136. Então vamos lá. Página 136. Exercício 1. Ele te dá uma circunferência. Te dá o centro. Ele marca o ponto B, o ponto A, o ponto C. Então, você tem o ponto B, o ponto O, o ponto A, ponto C, tem esse ângulo que mede P, tem esse ângulo que mede T. E aí, o que a gente consegue relacionar o ângulo P do ângulo T? Olha, se você olhar o ângulo P, ele tem um arco. Qual é o arco dele? Não é AB? Você olha para o ângulo P, o arco dele é AB. Se você olhar para o ângulo T, o arco dele na circunferência não é o mesmo? Então, se você tem que esse arco aqui, AB, mede X, eu posso falar então que o ângulo T é igual a X, porque o ângulo central é igual a um ângulo, desculpa, fugiu,
o arco. O ângulo central é igual ao arco. E o ângulo P? O ângulo P não tem esse mesmo arco? Mas esse ângulo P não é inscrito em relação à central? Então, o ângulo P é a metade do ângulo central. Então, você pode escrever que o ângulo P é igual a x sobre 2. Ou melhor ainda, relacionando só x e p, nós podemos falar que o ângulo T, que é o ângulo central, dividido por 2, é igual ao ângulo inscrito. Se você quiser multiplicar cruzado, você pode escrever também, de maneira análoga, que 2p é igual a t. E é isso que ele quer, relacionar o ângulo central e o inscrito. Agora um detalhe, se você tiver aqui um outro ângulo W, com esse mesmo arco AB, se você tiver um ângulo W com o mesmo arco AB, eu posso falar, ângulo W aqui, eu posso falar que o ângulo P é igual ao ângulo W. Se eles possuem o mesmo arco e eles são inscritos, eles têm a mesma medida. Tá bom? Olha a questão 9. A questão 9 fala que você tem um ângulo central e tem um ângulo inscrito. O que o ângulo inscrito é do central? Observe que a abertura do central é maior do que essa. Então, a abertura do central é o dobro dessa. Se você pegar a abertura do ângulo inscrito, o desenho está isso aqui, para ficar na mesma folha. A solução. O esboço. Aqui você tem o ângulo x mais 62 e aqui você tem o ângulo x mais 2. Nós estamos falando que esse é a metade desse. Então, se eu pegar esse de fora e multiplicar por 2, 2 vezes x mais 2, isso vai ser igual ao ângulo central, x mais 62. Fazendo a operação distributiva, 2x mais 4, igual a x mais 62. Isolando o x, 2x menos x é igual a 62 menos 4. Então, ficou x igual a 58. E calculado o valor do ângulo x. Tudo bem? Aí o exercício pede. Calcule o ângulo inscrito. O ângulo inscrito não é esse? O x vale quanto? 58. Então, o ângulo inscrito, esse ângulo aqui, mede 60 graus. Porque é 58 mais 2. Ok? Então, fica atento. Ângulos inscritos que possuem o mesmo arco, que tem a mesma abertura. Olha o ângulo C. A abertura dele é B, A. Olha o ângulo W. A abertura dele na circunferência é AB. Ou BA é o mesmo arco. Se é o mesmo arco, então esses ângulos são iguais. Tá? O ângulo central, nesse caso T, é igual ao arco X, que a gente escreveu. E que o ângulo central mede o dobro do ângulo inscrito. Então, se você pega o ângulo inscrito P e multiplicar por 2, você vai ter a medida do ângulo central. Só isso, tá? E aí, eu quero que vocês foquem nesses exercícios da página 136, 137, tá? E, posteriormente, a gente vai trabalhar um pouco com a internet, fazer alguns exercícios no GeoGebra, tá bom? Mas isso ainda vai ter tutorial para as próximas aulas. Eu não sei se a gente vai continuar tendo vídeo aulas ou se as nossas aulas já retornam, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição em um dos canais de atendimento e boa sorte. Detalhe. Vocês viram a resposta. Eu sei que vocês vão pausar o vídeo e vão analisar, mas aqui só tem a respostinha, eu quero as continhas, tá? E na resolução eu quero que conste todos os desenhos. Eu quero os desenhos para me enviar, tá bom? Eu não quero só
resolução dessa vez. Eu quero os desenhos juntos, tá? Obrigado e bom estudo.